Seguimos juntos agora para falar de um assunto que a gente efetivamente não precisaria mais discutir. Não precisaria mais perder tempo em falar sobre isso. Mas, infelizmente, a gente tem que falar. Porque tem governadores nesse país que insistem em pregar contra as vacinas, em trabalhar contra vacinas. Vacina para criança. Vacina que pode impedir uma paralisia infantil, um surto de sarampo, de catapora. Vacina que salva a vida das crianças. Infelizmente, ainda é tema no Brasil de 2024. Então, a gente vai até Belo Horizonte, porque o governador do meu estado, Minas Gerais, decidiu que as crianças não precisam mais apresentar comprovante de vacinação para frequentarem a escola, algo que o Brasil exige há muito tempo e que foi essencial para proteger a saúde das nossas crianças. Mas o Zema resolveu inventar que isso não é preciso mais e agora tem um prazo dado pelo Supremo Tribunal Federal para se explicar. O Bruno Favarini está na linha com a gente. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, Adriana, para você. Boa tarde ao Renan. Boa tarde a todos que acompanham o Entre Nós. Pois é, e o governo de Minas segue em silêncio sobre o prazo de 5 dias que foi dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, para que o governador Romeu Zema, do Partido Novo, explique essas declarações que deu, desobrigando alunos da rede estadual de ensino a comprovarem vacinação para voltar às aulas. Essa medida do STF atende a um pedido da deputada estadual Bela Gonçalves, do PSOL, que é baseada em uma violação de uma decisão do próprio Supremo, que sustenta a obrigatoriedade da vacinação por entender que crianças e adolescentes estão em condições particulares de desenvolvimento e devem, portanto, ter prioridade na garantia de imunização. Para a parlamentar mineira, não é permitido que agentes públicos utilizem do destaque que têm para desestimular a vacinação e difundir a desinformação. Isso nas palavras da deputada estadual Bela Gonçalves. No início do mês, no dia 4 de fevereiro, Romeu Zema publicou um vídeo nas redes sociais acompanhado do senador Cleitinho Azevedo, do Republicanos, e do deputado federal Nicolas Ferreira, do PL, defendendo que crianças sem cobertura vacinal completa e garantida podem frequentar as escolas normalmente aqui em Minas Gerais. Esse caso, então, está com o Supremo Tribunal Federal, Adriana, Renan, mas o governo de Minas segue em silêncio. Com vocês. Tá certo, Bruno, obrigada, viu? Gente, o Estatuto da Criança e do Adolescente é de 1990. O direito à saúde, o direito à vacinação está garantido em diversas leis brasileiras, inclusive no Estatuto, a todas as crianças. Eu confesso que eu tenho uma certa preguiça de falar sobre o governador de Minas, porque é irritante você pensar tudo que a gente já teve de experiência positiva em relação às vacinas. Tudo que a gente viveu com a Covid. Está provado, não é corrente política, não é gostar de um ou não gostar do outro. Está provado que tirou a gente do buraco da pandemia da Covid, da dificuldade terrível, do risco de muitas mais mortes. Foram muito mais do que deveríamos ter, mas do risco de muitas mais mortes foi o momento em que a vacina chegou. E aí, em 2024, o governador de Minas Gerais tem a coragem de pregar contra a vacina, colocando em risco a saúde de crianças. E aí, numa entrevista, depois dessa polêmica, ele deu uma declaração bizarra, irresponsável, de que as crianças em Minas vão aprender ciências primeiro para depois decidir se elas querem ou não tomar a vacina. Tenha vergonha, governador, tenha vergonha. Tem alguma coisa que o senhor admira muito no Jair Bolsonaro? Copia, mas copia alguma coisa que deu certo. Porque pregar contra a vacina não deu certo e não dará certo. Se voltar a paralisia infantil, se as crianças em Minas, se surgir um caso de poliomielite, o governador devia ser processado. Porque uma pessoa que em 2024 tem coragem de pregar contra a vacina, pensando em ganhos políticos, pensando em ficar bem com o eleitor da direita, porque é isso que ele está pensando. Ele não está pensando na saúde das crianças. Porque se estivesse pensando, não estava mexendo num exemplo de sucesso que o Brasil tem, que são as campanhas de vacinação, que é a exigência do comprovante na entrada do ano escolar, do ano letivo. Então, assim, eu fico impaciente quando eu comento, porque para mim é uma coisa assim inexplicável. Alguém que é eleito para governar um estado, para cuidar de todos, por questões políticas, para ter ganho político com o eleitorado de direita, põe em risco a saúde de criança. Para mim, é inaceitável.
O Supremo Tribunal Federal suspendeu a dispensa do comprovante de vacinação contra a Covid-19 em escolas de Santa Catarina. O ministro da Corte, Cristiano Zanin, atendeu a um pedido do PSOL e concedeu uma liminar para suspender os decretos de não obrigatoriedade da imunização. Ao conceder a liminar, Zanin falou em excepcional urgência da situação diante da proximidade da volta às aulas no Estado e a necessidade de impedir que as crianças sejam expostas a um ambiente de insegurança sanitária. A decisão do ministro será levada a referendo do plenário. E é importante a gente estar falando desse assunto, né? Tentar usar de alguma forma essa discussão para um lado positivo, né, Adriane e ouvintes, é pensar nas pessoas nas próprias carteirinhas de vacinação, né? A gente está falando da vacinação da Covid-19, será que a sua está atualizada? Tomou a vacina bivalente? Tomou reforço? Vá tomar, aproveite agora o fim de semana, passou o carnaval, o pessoal está de volta às suas cidades, faça o reforço da vacinação, não só dessa vacina, mas também de outras doses que são muito importantes.